Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado para poder estar estudando com vocês a palavra poderosa do Senhor, para poder estar aqui tirando um tempo para falar da palavra poderosa do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre a obra maravilhosa que o Espírito Santo faz na nossa vida. E como que nós recebemos o Espírito Santo? Por quê? A palavra do Senhor em Mateus, Mateus não, perdão, gente. Em João 14, 26, está escrito assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em outra versão está escrito assim, ó, contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo o que eu disse. Aqui é o próprio Jesus dizendo que ele vai subir ao Pai, mas que ele ia deixar alguém para estar conosco. E esse alguém é especial, é o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, ele não nos deixa desamparado, ele não nos deixa órfão. Em todo tempo ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E é por isso que nós temos que estar sempre dispostos a tirar um tempo de qualidade para agradecê-lo, porque olha o privilégio que ele nos deu. Primeiro, mesmo sabendo que nós somos errados, que nós somos pecadores, que nós vivemos num lamaçal de pecado, que nós vivemos vendendo Jesus, né? Vendendo tudo, trocando ele por qualquer coisinha. Então, mesmo assim, ele colocou, aleluia, Jesus, o seu filho aqui na terra. Ele enviou o seu filho, o seu único filho. Ele mandou Jesus vir como homem, 100% homem e 100% Deus, e nos mostrar que é possível vencer todas as tentações aqui na terra. E o próprio Jesus andou no meio daquele povo. Oh, glória! Que privilégio nós temos de saber disso. Andou no meio daquele povo, ensinou, trabalhou como homem, ensinou a sua palavra e também fez milagres, maravilhas. Cuidou para que todos nós entendêssemos que ele, se ele venceu, nós podemos vencer. E foi isso que ele nos disse: filhinhos, tende bom ânimo, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então é por isso que todas as vezes que nós estamos vivenciando uma tempestade, passando por uma situação complicada na nossa vida, nós temos que clamar. Por isso que a palavra de Deus diz: clame a mim e responder-te-ei. Então, a palavra, ela é clara, ela nos ensina, ela nos dá discernimento e direcionamento em qualquer situação. E você que está aí, achando que a sua situação não é tão fácil como eu penso, eu posso até dizer para você que realmente não é. Como ser humano, talvez o que você esteja vivendo, eu não faço a mínima ideia de como resolver. Mas eu sei de alguém que pode te orientar. O Espírito Santo de Deus está aqui, porque o próprio Jesus disse que ele ia ao Pai, mas que ele ia deixar o Consolador conosco, que ele ia deixar um orientador conosco, que ele ia deixar conosco alguém para nos conduzir, para nos guiar, para nos ajudar nas dificuldades. E os testemunhos são tão lindos, porque a presença do Espírito Santo é real, quando nós permitimos, é claro. Precisamos nos lembrar que
Pai, Filho e Espírito Santo só habita em nós, em nosso lar, quando nós damos permissão, quando nós deixamos ele entrar, porque ele bate a porta, mas nós precisamos deixá-lo entrar para que eles façam morada. Porque ele entra onde ele quer, ele sabe, ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele não interfere na sua vontade, ele não interfere no livre-arbítrio. E é por isso que muitas das vezes você vive situações nas quais você quer botar a culpa em alguém, não acha ninguém e bota a culpa em Deus. Mas o próprio Deus disse que ele te deu o livre-arbítrio e é você quem faz as tuas escolhas, é você quem faz com que a tua vida esteja boa ou ruim. Como assim? Você não sabe onde eu vivo, o que eu passo? Pois eu te digo, não há deserto que não possa florescer quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Por que eu digo isso? Porque desde o início ao fim da Bíblia, nós vemos que o Senhor é aquele que colhe onde nem mesmo foi plantado. Por que eu digo isso? Porque o próprio Deus é quem faz o deserto virar terra fértil e brotar água. Então, não há porquê se desesperar quando você confia em Deus de verdade. Hoje, nós estamos vivendo um tempo no qual nós colocamos a culpa em qualquer coisa, mas nós não temos mais depositado a nossa confiança no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Espírito Santo muitas das vezes está nos dizendo, não faz isso, mas nós queremos fazer. Por quê? Porque a nossa mente e a nossa convicção humana está dizendo, não, mas vai dar certo, vai ser fixe. E aí nós quebramos a cara e depois ficamos frustrados. Não deixe de ouvir o Espírito Santo. Abra os seus ouvidos quando você ouvir uma voz que não é a sua, ou melhor, que você diz assim, mas eu não quero pensar isso. Saiba que é o próprio Espírito Santo de Deus te alertando. Por que eu digo isso? Porque a manifestação do Espírito Santo é como vento que nós não podemos pegar. A manifestação do Espírito Santo, ela vem quando nós nem sequer estamos orando ou buscando. Por quê? Porque Jesus disse que ia mandar o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar. Então ele está por perto. E todas as vezes que nós vamos entrar em uma decisão ou uma situação, ele vem nos ajudar. Nós é que estamos expulsando ele da nossa vida. Então, a obra do Espírito Santo vai muito além de tempo, permeando a história da revelação divina. Ele inspirou profetas, guiou as Escrituras, instruiu o povo de Deus nos caminhos. A sua presença é força que nos capacita para proclamar a justiça e a verdade. Então o Senhor, ele sempre vai estar conosco. Quando aquele povo lá no deserto questionou por que só quente, sem água, o próprio Deus, ali nem era o Espírito Santo, o próprio Deus estava no meio deles, como coluna de fogo à noite para os proteger do frio escaldante do deserto e nuvem durante o dia para proteger do sol. Então, muitas das vezes, nós somos ingratos, porque o Deus tem nos guardado, tem cuidado de nós, tem nos livrado a todo momento de morte, de ataques malignos que a gente não pode ver. Mesmo assim, o Senhor tem nos guardado, nos livrado.
E nós, na nossa ingratidão, murmuramos, assim como aquele povo no deserto. Mas tirou a gente do Egito para comer só maná. Lá pelo menos tinha cebola. Volta para o Egito comer cebola. Depois não reclama. O Espírito Santo de Deus hoje está direcionando essa palavra e eu não sei nem como, porque ele tem conduzindo tudo aqui. Somente o Espírito Santo de Deus é quem faz isso. Por quê? Pare de murmurar, deixe o Espírito Santo te ajudar. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, não faça. Por quê? Mas eu preciso tomar essa decisão. Tome um copo d'água, diga que agora você não pode tomar essa decisão. Vá embora, busque uma palavra de Deus, ore, peça direcionamento para Deus. E eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão e o Pai vai te conduzir por caminhos que somente Ele pode fazer. E Ele vai te dar o melhor. Mas e se eu perder esse negócio, se eu perder isso? Você não vai perder. Tudo que o Senhor tira das nossas mãos, do nosso caminho, nem sempre é perca, ou melhor, nunca é perca. Você acha que é perca no momento, mas lá na frente o Senhor te dará algo maior e melhor. E aí tu vais agradecer. Então lembre-se de que toda orientação, toda decisão tem que ser tomada debaixo da providência divina, debaixo da palavra, para que não venhamos errar. Mas como assim? Estou desesperada, aconteceu um monte de coisa, eu estou querendo chutar o balde, ir embora, fazer isso, fazer aquilo. Não faça. Esfrie a cabeça, nunca tome uma decisão, nem nervoso, nem feliz, nem eufórico, nem triste, pois as emoções fazem com que a gente tome decisões nas quais não são assertivas. Deixe as emoções acalmarem. Ore ao Senhor e peça direcionamento. Eu te digo para você, você vai se surpreender. Pois quando nós tomamos uma decisão alegre, nós achamos que vai dar tudo certo. Lá na frente a gente quebra a cara e fala, poxa, se eu soubesse que era assim, não teria entrado. Pois é assim. Por quê? Entrou na emoção. Então hoje em dia, nós somos enganados muito facilmente. O inimigo da nossa alma tem trabalhado arduamente e tem nos enganado muito facilmente porque andamos muito distraídos, andamos muito desapercebidos. Sabemos que temos aonde socorrer, aonde procurar socorro, aonde procurar consolo, aonde procurar ensinamento, aonde procurar direcionamento, mas nós não temos tempo, é assim que nós dizemos. A palavra que eu li hoje diz que o quê? Que o Espírito Santo nos ensina, que o Espírito Santo nos guia e que ele nos fará lembrar. E é por isso que eu volto a dizer, meditar na palavra do Senhor sempre nos trará algo cada vez melhor. Nos fará uma pessoa cada dia melhor também. Porque é o próprio Deus nos moldando e nos ensinando que somente Ele tem poder para transformar a nossa vida infinitamente mais do que podemos imaginar. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar transformações, olha que lindo, necessárias em nossa vida. Por quê? Que só Ele. Porque Ele entra onde nós não podemos entrar. Ele conhece o que nós não podemos conhecer. Ele muda
o que nós não podemos mudar. Ele é o próprio Deus. Ele é o nosso instrutor, guia, ensinador. Ele traz para nós o que o próprio Deus nos deu. Ele nos desperta do sono do pecado, ilumina nossa mente para compreender a palavra e traz convicção espiritual ao nosso coração. Ele nos confronta com a realidade e revela a justiça de Deus. Não somos deixados à mercê de nossa fraqueza, pois o Espírito Santo nos reveste com o poder de Deus. Ele nos concede coragem, amor, equilíbrio para enfrentar com confiança os desafios da vida. Olha o quão maravilhoso e completo é o Senhor. O que mais o próprio Deus podia ter feito por nós? Olha o tamanho do amor que Ele direcionou a nós. Além dele ter mandado o seu Filho, Ele ainda mandou o Espírito Santo para não nos deixar sozinhos. Então, em todo o tempo, o Senhor cuida de nós em todas as circunstâncias. Pare de resmungar, de murmurar, dizendo, mas eu estou passando por isso, por aquilo, está passando porque escolheu. O Senhor não interfere na sua escolha. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor ele é muito maravilhoso. E o que eu quero dizer com isso? Se você escolheu, você plantou, e agora o Senhor é justo, Ele vai deixar você colher. Pensa se fosse o contrário, se fosse coisa boa e o Senhor te impedisse de colher. Então, o Senhor, Ele é justo. Ele é misericordioso. Muitas das vezes Ele abranda, ou melhor, Ele nos guarda, nos livra, mesmo nós escolhendo coisas erradas. Então, mude a rota. Senhor, onde eu errei? Senhor, por que está tão assim? Às vezes o Senhor está nos preparando para algo maior e nós não conseguimos compreender. Então precisamos pedir para que o Espírito Santo venha nos dar esta força, esse apoio, esse ensino, que Ele faça nos lembrar, que Ele traga nossa memória. Senhor, talvez eu tenha pedido algo para Ti e não estou me lembrando, e eu sei que o Senhor pode estar me moldando, está me ensinando algo, para que lá na frente eu não venha jogar fora o que o Senhor vai colocar na minha mão. Então o Espírito Santo, com todo amor, vai estar te instruindo. Porque nós pedimos certas coisas às vezes e não compreendemos a dimensão. Mas o Espírito Santo é maravilhoso, porque ele leva ao Senhor as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando nós não conseguimos expressar, Ele consegue discernir o nosso coração. Então lembre-se que Ele é o único que anda do seu lado todos os dias. Saiba que o Espírito Santo está com você em todos os momentos para te ajudar e para te fazer lembrar de tudo que você precisa se lembrar. Quando precisar de ajuda, chame o Espírito Santo e ele te ajudará. Saiba que no nome de Jesus, o Senhor nos deu poder e o próprio Jesus nos deixou um ajudador, um consolador, que nos faz lembrar de tudo, para que nós andemos no caminho da verdade, buscando a nossa salvação, pois esse é o nosso maior galardão. Tudo aqui na terra é do Senhor. Somos mordomos fiéis, somos servos que estamos aqui para cuidar e multiplicar tudo que o Senhor coloca na nossa mão. Então, não se esqueça jamais, quando estiver difícil, chame pelo
Espírito Santo, para Ele te ajudar. Chame no nome de Jesus e entenda que tudo que Ele te falar ou te fizer lembrar é um direcionamento. Pare de achar, não, isso não, eu quero fazer assim. Pare de jogar fora o que o Senhor tem trazido à sua memória. Pare de jogar no lixo tudo que o Senhor tem te dado. Muitas das vezes, quando você quer tomar uma decisão e o Espírito Santo te coloca a decisão no seu coração, você rejeita e faz o contrário. Lembre-se que é Ele quem nos traz a lembrança que nós precisamos nos lembrar. Então, clame ao Senhor e saiba que por amor a ti é que Ele deixou a sua glória, se fez carne, se fez homem. E quando foi crucificado, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para estar conosco. Dê valor e saiba que é Ele quem cuida de você e tem te abençoado. Agradeça a Deus pelo presente do dia de hoje e receba do Senhor a bênção de estar vivo. Glorifique o nome do Senhor a todo momento. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.